Olá, eu sou Cândida Campos e vamos dar início a mais um programa ao Segredo da Cândida. Hoje tenho como convidada Cristina Charneca. É tradutora, intérprete, formadora, coaching e gestora de projetos. Que recordações te traz da Cristina criança? Muito gozona, acho que apanhei isso um bocadinho do meu pai, sempre de malas às costas. O meu pai trabalhou em vários sítios e até eu ir para a escola de uma maneira regular. Ele alugava uma casa em Leiria, no Porto, no Algarve, morei 3 vezes no Algarve e mais em variados sítios que já nem me recordo bem. E, portanto, ele fazia questão de ter a família junto, e então... ter a família junta e era muito giro, porque depois quem estava expatriado, fora da sua casa, juntavam-se os amigos, as mulheres, os filhos, e, portanto, havia sempre muita gente para piqueniques, para passeios, praia. E, portanto, tive uma infância que não tive, assim, amigos fixos de infância. Pois, isso leva-nos a que não haja depois aquela parte dos amigos fixos, não é? Exatamente, mas que deu-me bastante abertura para ver diferentes idades, diferentes tipos de pessoas, ser bastante aceitadora e também não ter aquela coisa do homesick, não é? Sempre gostei de viajar, fazer a mala, ir embora. E também voltar. Pode vir daí, não é? Eu penso que sim. Eu penso que... vir daí, ou seja, do mundo. Isso tudo sempre em Portugal ou também no nível de estrangeiro? Não, o meu pai foi sempre em Portugal. Depois comecei a viajar, justamente na tal viagem de finalistas do primeiro curso que tirei. E como é que conseguias gerir isso a nível de escola? Quando andavas assim dos sítios, era conforme ias? Depois cheguei a ir a uma preparatória, creio eu, no Algarve. Lembro-me em Quarteira, creio eu. Lembro-me de estar numa escola. Mas depois também eu rapidamente aprendi a ler. Eu lembro-me que na primeira classe eu já sabia ler, portanto já devia ter tido assim umas luzes e a professora já estava a dizer à minha mãe para comprar o livro da segunda. Quando tu estavas na primeira? E eu sempre adorei estudar e ler, aprender coisas novas. E também as coisas que haviam na época eram diferentes, não é? A forma de ocupação. Brincava-se muito na rua? Eu não brincava muito, porque a minha mãe não me deixava muito ir para a rua. Não? E ainda bem. Engraçado é que nesse tempo dava-se muito, os filhos andavam muito na rua, porque se conhecia os vizinhos, conhecia-se isso, não é? É verdade, eu andei à escola com alguns dos meus vizinhos e, portanto, era mais em casa, era jogar Monopólio, era aqueles jogos de mesa, que a mesa estava ocupada uma quantidade de dias, tirava-se a parte de um dos lados para jantarmos. Sim, o puzzle, não é? Uhum. E tínhamos muito, havia aquela brincadeira dos quartos escuros. Na rua era mais uma coisa pontual no verão, talvez, mas não era assim. Depois houve alguém que me trouxe um skate dos Estados Unidos, ainda não era a moda dos skates cá, então eu fui uma skater girl também, adorava. A minha rua era uma descida acentuada e eu gostava de ir por ali abaixo de skate. A minha mãe sempre muito aflita. Mas sempre gostei de rodas. Ainda há poucos dias, na passagem de anos, experimentei um overboard, que é aqueles skates que funcionam com inclinação, e que era do filho de um amigo meu. E eu estava-lhe a perguntar: quanto tempo é que demoraste a andar nisto? 15 dias, pai, eu vou aprender hoje. E por acaso acabei por andar no overboard sozinha mesmo naquele próprio dia, mas pronto, já tinha estas luzes. Pois, porque é a mesma coisa que as pessoas quando andam de bicicleta, depois podem mandar, mas já a partir dali nunca se esquece, não é? Acho que sim. Nunca se esquece, e depois dali podem andar de moto. Tenho pessoas que às vezes dizem: eu adoro motas, porque eu depois de ter o triciclo, a bicicleta e a moto. É rodas? Não é? É rodas, e por isso já tinhas o skate deu-te talvez. E essa sensação de liberdade. Liberdade, essa bela palavra. Vem daí já, não é? Talvez, por isso, porque quando tu dizes que adoravas fazer, porque não era uma coisa muito própria para as meninas? Pois não era mesmo. Eram as casinhas. Eu nunca gostei nem de vestir bonecas, nem de casinhas, quer dizer, sei que tive um serviço de chá, mas eu gostava mais de pintar com pincel, gostava mais desses outros entretens, os puzzles,
Era mais coisas mais eruditas. Não? Olha, sim, gosto dessa palavra. Gosto dessa palavra de criança. Não, porque também se revela que há em ti uma grande parte da criatividade. Pois, penso que sim. Porque isso tem a ver exatamente com isso, não é? Porque depois não, ou se segue isso, e é tão nato logo desde o início se identificar determinadas características que as pessoas seguem sempre isso, ou não. Às vezes depois aparece noutras fases da vida, não é? Sim, conta um tio meu que quando eu tinha 2 anos enviava-lhe desenhos nas cartas, ele estava em Angola e ele achava que era a minha mãe que tinha feito o desenho. Pois. E pronto, e tu manifestavas, depois, como não escrevias, mandavas o desenho, uma forma de transmitir. Exatamente. E coisas que às vezes as pessoas ainda guardam. Quando há até algumas cartas, assim como é a escrita, há muitas pessoas que se manifestam através da escrita. É uma forma de, muitas vezes, sobretudo acontece isso quando se é filho único. Manifestarem-se através da escrita. Porque como não tem os irmãos para brincar e para falar, escreve. Às vezes acontece isso. Sim, eu por acaso gosto muito de escrever, mas é coisa que eu não faço com muita assiduidade. Agora, como te falava há pouco, estou a escrever um livro com uma amiga, que é As Guloseimas Funcionais, e que tem a ver com utilizar todos os nossos conhecimentos de nutrição de uma maneira que faz mais sentido ao funcionamento do corpo em si, em vez de estarmos só a pensar nos macro e micronutrientes. Tivemos a ideia, começámos a falar a semana passada, já contactámos editoras, isto já está a seguir. Portanto, sim, as ideias há muitas, mas temos que pôr o barco em movimento, claro, não é? Claro que sim. Olha, Cristina, e naquela fase depois tu adolescente, uma adolescente rebelde, ou bem, também? Bem, eu tive um misto, porque eu tinha muita energia física, não é? Portanto, sempre gostei muito das corridas, dos jogar ao pisa, etc. Mas não... Quer dizer, eu fui sempre a melhor aluna da turma, mas no comportamento era a melhor aluna da turma. Pois havia às vezes aquelas prendas da prevenção rodoviária, da Câmara, etc. Claro. E às vezes eu não ganhava nada e ficava furiosa, não é? E, entretanto, o meu pai percebeu que eu precisava de gastar mais um bocadinho de energias e deixou-me ir para o Karaté com 14 anos, foi a melhor coisa que ele fez. Ok. E onde eu tive 8 anos... E realmente tive uma adolescência fantástica, fiz todos os desportos que era possível na escola, ginástica acrobática, modalidades de ginástica olímpica, voleibol, basquete, handball, é daí que futebol. vem então a tua paixão pelo desporto? Sim, pode vir daí, mas eu sempre gostei de coisas em que eu me mexesse. E depois acabei por escolher profissões ligadas à secretária, mas pronto, isso é outra coisa. Sim, mas é bom também porque tens esse marco de referência dessa criança, dessa adolescência, de coisas que às vezes as pessoas não as vivem e ficam sempre na memória só, gostava de fazer isso. Não quer dizer que mais tarde não tens sempre idade. É verdade. A qualquer idade podemos pôr em prática. É como tu estavas a dizer, a nível de criatividade. E já lá vamos. De facto, já se manifestava isso em criança e depois a vida segue alguns rumos. E a nível depois de académico, tu depois na faculdade, tu trabalhavas só estavas a estudar? Ou ligados à parte do desporto? Tiveste aí uma experiência de parte de desporto, de organizar, a nível da organização? Da Federação Portuguesa de Handball. Não, eu tirei o curso de tradutores intérpretes no ISLA, que era um bacharelato, mas na altura era importante uma licenciatura. Portanto, comecei a tirar a licenciatura de Linguística na Faculdade Clássica. E, entretanto, comecei logo a trabalhar lá na Federação e de facto, foi fantástico. A Federação Portuguesa de Handball apanhei ali uma altura em que houve vários anos com torneios e que o handball estava muito em voga. Portanto, acompanhei equipas estrangeiras. E depois comecei a trabalhar na Regis Conta, aquela máquina. É aquela máquina, para quem ainda se lembra. Quem se lembra do anúncio. Mas foi rápido. Trabalhei 2 anos na Regis Conta, tive ali a oportunidade depois de ir fazer a licenciatura no curso de tradução do ISLA.
Mas comecei logo a trabalhar em tradução, nos manuais das máquinas lá da Regis Conta. Posteriormente entrei para a indústria farmacêutica, onde tive 30 anos na indústria farmacêutica. Sempre trabalhos que adorei, empresas fantásticas, pessoas incríveis. Mas já depois de ter acabado o curso, já aí na fase de acabado o curso, sim. Sim, então, olha, antes de irmos por aí, e que temos de facto aqui a dar continuidade com esta, ter hoje aqui no programa, como eu disse, isto hoje é uma entrevista que é mais conversa, de duas pessoas que já se conhecem há muito tempo, mas que faz todo o sentido seres hoje a minha convidada, por aquilo que tu tens tanta coisa para transmitir, experiências, e que é de certeza absoluta para quem nos ouve, o saber, o experienciar e de facto já essa tua experiência, quem sabe, inspiradora para muitas pessoas, que às vezes estão na dúvida de qual é o percurso. Durante 25 anos estiveste ligada à indústria farmacêutica. 25 anos já é uma parte de um tempo muito grande, e isto foi que é um trabalho que te estimulava na altura, porque nós passamos por várias fases, como sabes, não é? E há profissões que nos apaixonamos e fazemos e nem damos por tempo passar, e há outras que estamos porque sim, porque temos que estar, mas não foi o teu caso. Fazias mesmo isto. Por acaso foram quase 30. Eu tive em 3 empresas, 2 delas gigantes multinacionais, e era apaixonante. Para já eu realizei-me sempre muito pela parte do trabalho e pela parte das coisas que eu podia pôr a mão na massa e criar. Realmente sou muito mais uma fazedora e líder do meu próprio tempo do que líder de pessoas. Pois, porque isto dava-te liberdade também, não é? A tal liberdade que tu dizes que já vinha de criança, não é? Porque estavas ligada, mas trabalhavas independentemente ou por conta de Não, eu trabalhava mesmo, fazia trabalho dependente, mas comecei também como profissional independente logo desde que saí da faculdade. Portanto, criei logo essa minha atividade. E tive sempre trabalho dependente, mas também com traduções para fazer. Portanto, já vem de longe o meu trabalho como tradutora independente. Agora, realmente o trabalho na indústria farmacêutica é uma maravilha relativamente àquilo que eu gostava, que era a atividade, desporto, mexer-me, fazer, porque há sempre aquele stressezinho positivo, umas vezes negativo também, mas normalmente sempre positivo, de projetos novos, de coisas para fazer, de viagens, etc. Pois, que se levava também a viajar, não é? Sim. Porque empresas internacionais também... Sim. A segunda empresa onde trabalhei, eu estava com uma área de labeling, portanto, de embalagem e de informação médica, e aí mais vezes era regular a idas à Dinamarca. Depois houve um momento de iberização em que também tive um ano a trabalhar com Madrid numa unidade de patologia, mas depois estes últimos 18 anos em que eu trabalhei na indústria era mais na área da formação. Eu estava a coordenar a área de desenvolvimento clínico, de formação para o desenvolvimento clínico e assuntos médicos. E, portanto, foi uma empresa que fez um grande percurso a nível das obrigações de formação, do que oferecia também aos empregados, tanto a nível de cursos online, como cursos com créditos da NASBA, e foi realmente muito era estimulante, sim, era estimulante para ti. Sim, trabalhava também na área de ensaios clínicos, auditorias. E se vê ainda hoje o brilho nos teus olhos de estares a falar nisso. Ainda bem. Mas, Cristina, mas de qualquer das maneiras, aliás, quando te apresentei como intérprete, formadora, coach, ou seja, tu tens aqui uma série de atividades como se, e atividades essas sempre ligadas de uma forma a estar, e quem te conhece, sempre a criar. Por isso há aqui uma veia tua de empreendedorismo, de criar coisas novas e de gerir. Eu gostava de achar que sim. Gostava de achar que sim, no empreendedorismo, acho definitivamente que sim, na criação de coisas novas, porque realmente estou sempre a ter ideias para fazer outras coisas e gosto realmente de as ir fazer. Sim, porque ter ideias e depois não pôr em prática, pronto, é sempre só sonhos, não é?
Passa sempre no patamar de também sonhos. é importante termos sonhos. Sim, mas para isso... Mas depois... quando as coisas ficam muito tempo na gaveta, depois os sonhos azedam também, não é? Exatamente. E sim, eu acho que é muito importante percebermos que o nosso potencial criativo, até fazermos coisas, é só um potencial que ainda não foi posto em prática. O que é que me tem mais trazido isso? Por exemplo, a semana passada comecei a fazer bijuteria e disse a umas amigas o que tinha feito e já vendi tudo e agora vou comprar mais coisas e as pessoas estão-me a pedir. E há bocado falaste também num livro, quer dizer, repara, sim, o livro estas características tuas que de facto é muito interessante, como é que uma pessoa só não está sempre ligada a uma coisa. A uma coisa, não é? E depois são coisas, algumas delas nem têm muito a ver umas com as outras, mas são ideias e eu gosto de as ir experimentar e de perceber qual é a viabilidade que têm. Na verdade, até falei em 2 livros, na Nutrição Funcional, que é essa Sim. parceria, e também naqueles livros de histórias retiradas daquela rúbrica que eu tive o ano passado em Zoom, que era o Conversas com Mulheres, e que nós tínhamos anunciado num grupo de Facebook, tem cerca de 130 pessoas associadas também num grupo do WhatsApp. E foi uma temporada semanal de coisas interessantes. Mas isso também surgiu nesta altura desta fase que nós passamos, das pessoas ficarem em casa? Então Sim, por acaso a ideia surgiu na altura da pandemia. Eu já tinha estado a coordenar o ano passado um momento de meditação. Eu faço meditações do Dr. Joe Dispenza, são meditações de criação, não é aquela meditação para o relax, para ficares ali a adormecer. E tinha estado a coordenar a meditação e achei que era a altura de pôr uma coisa nova. Sabes, tens uma voz muito doce para a meditação, para fazeres meditação. Espero que ninguém adormeça a ouvir-me. Por acaso nunca tive eu a guiar as meditações. Não, normalmente realmente então tínhamos tu utilizas, é isso? Como? Só usas, recebes meditações? Não, o que eu fazia era, tínhamos o grupo, juntávamos às terças-feiras e falávamos um bocadinho e, entretanto, punhamos a meditação, fazíamos a meditação em conjunto, portanto, era um bocadinho aquela nossa touch Mas ground. olha, podes, já que és empreendedora e gostas de criar coisas, pensa nisso, porque fazer uma tens meditação. uma meditação. Porque a dificuldade de quem às vezes na meditação, não sei se te acontece isso, há meditações que têm que os conteúdos da meditação podem ajudar-se bastante, até porque quem não está habituado, até porque a mente não para, e às vezes uma meditação guiada facilita muito mais o processo, não é? Como sabes. Mas às vezes eu penso que não é muito fácil fazê-las, porque se não há uma vibração da voz que está a orientar, conta muito para a meditação. Eu não sei se sentes isso. Tendo a concordar contigo, sim. Eu confesso que sou muito repetitiva, portanto vou ali muito para 2 ou 3 autores. Há uma autora também feminina que eu gosto muito, que é a Sarah Blondin, e não vou muito mais, o resto são homens, mas na verdade nunca experimentei fazer uma meditação. Grande desafio, vou aceitar. Estás a ver? Porque a tua forma, pausadamente, porque como falas com esse espaço pausado, que é uma das que eu acho que é um requisito muito importante na meditação. Boa. Até porque estão em falta autoras femininas. Está muito em falta. Porque a maior parte das meditações, como sabes, e não tenho nada contra isso, mas são brasileiras. Sim, é verdade. Em cursos, ou a pessoa faz a sua própria meditação, baseado naquilo que sabe, quando está a acompanhar grupos, mas ou então, se tu estiveres em casa e não estejas a frequentar nenhum curso, e a pessoa não sabe, tu pões lá, de facto, se buscas, aparece. E porque não? Também pode ser, sim, mas porque não ter a sua própria... Exato. Ou então tens que falar bem inglês. Ou tens que falar bem inglês, para, de facto, se quiserem ouvir inglês, ou outra língua, que eu acho que nunca tem muito impacto. Acho que não é a mesma coisa, não sei, pronto. Mas, de qualquer das maneiras, imagina estar a ouvir uma meditação em alemão. Para nós, não sei se isso vibrava. Para quem não fala, eu falo pouco, eu estudei alemão 2 anos, mas para estar a ouvir a meditação, depois pode ser excelente para quem fala a língua. Cristina, diz-me uma coisa, falando tu, que estiveste esses anos todos nessa carreira profissional, e depois sabendo que tu também tens todo esse conhecimento
a nível de formador e de coaching e dessa parte toda, é como é que conseguias conciliar a Cristina técnica profissional e a Cristina depois a sua alma ali a trabalhar. Consegues muito bem conciliar essas coisas? Eu confesso que ali na coordenação da formação era muito fácil ser coach, portanto não era uma coisa que eu recebesse dinheiro extra por isso, mas era muito aquela, vamos ver um cafezinho, e a pessoa vinha um bocado à busca de um conselho, de um bocadinho de conversa amiga, de uma palmadinha no ombro, e acabava por levar algumas soluções para casa que lhe caíam da sua própria ideia. Então não fazias disso profissão, é isso? Como coach na altura que estava na indústria, não. Como tradutora, sim, como eu disse. Sim. Como tradutora, sim, mas como coach. E como formadora, fazia parte um bocadinho do meu trabalho, dar a formação inicial do departamento médico aos novos médicos, novos Medical Science Liaison, que é uma função que normalmente é desempenhada por farmacêuticos, mas que era um bocadinho um especialista na área, que não era médico. E portanto mas a tua curiosidade também, agora passando essa fase da parte de farmacêutica, por exemplo, sei que também gostas, a nível de tradução, há outros setores que também é muito interessante e que tu sentes essa curiosidade, que é a parte da justiça. Sim, também tenho estado a fazer algum trabalho com o Tribunal Criminal. E também na área estive agora no segundo Congresso de Consciência Sistémica, não é? Também a convite da Maria Rojão Henriques, que foi muito bonito, foi também um serviço de interpretação. É que se chama estar a trabalhar com o coração? Sim, eu trabalho sempre com o coração, mesmo quando são assuntos mais sérios, porque a tradução de facto é uma coisa que me apaixona muito. Eu gosto imenso das coisas que vou aprendendo, daquilo que vou fazendo, e apesar de eu fazer sempre tradução técnica e científica, pronto, se me aparecesse um livro de uma história qualquer, se calhar teria a mesma então, vontade. Se as pessoas, por exemplo, como é que é possível as pessoas procurarem-te no sentido de que é mais da tradutora técnica, porque tradutora há muitas pessoas, mas tradutoras técnicas, os termos têm que ser muito específicos, e por exemplo, quando tu falas agora na área da justiça, na área, porque às vezes pode haver ali situações em que tem que haver ali uma tradução muito correta, não é? Porque uma palavra ou uma vírgula pode mudar completamente o sentido, não é? Sim. Eu confesso que aquilo que me tem aparecido a nível criminal tem sido coisas científicas também, portanto... A área científica aí sempre é presente. É o meu ponto forte e é o meu nicho, e é aquilo em que eu me diferencio, porque são quase 30 anos de prática desta área, além dos 2 cursos de tradução, portanto estou muito suportada a nível de provas dadas, acho que talvez seja por aí. Mas tens alguma empresa ou é não? Sou profissional independente. É profissional independente, por isso as pessoas que quiserem, por exemplo, contatar-te para esses trabalhos, porque tens outros, mas nesses trabalhos, como é que as pessoas te podem contatar? Tudo o que é indústria farmacêutica, e agora estão a surgir muitas empresas que estão a fazer coordenação de ensaios clínicos, por exemplo. Eu normalmente, e com alguma regularidade, vou ao mercado ver o que é que há de novo e eu própria mando as propostas. Ou outras vezes é por boca a boca, não é? Olha, esta pessoa trabalhou comigo, gostei, vê lá se pode. Sim, mas às vezes as empresas vêm de boca a boca, não é um serviço que se fala de boca a boca, mas por exemplo, está isso referenciado a alguma página de Facebook ou um site? Tens algum... plataforma? Não, porque lá está, esta minha vertente criativa faz com que eu não queira fazer só traduções, e se eu anunciasse demais, depois poderia estar-me a roubar, e eu não gosto de dizer não. Mas também quero ter tempo para outras coisas, tenho a minha filha também, tenho que gerir aqui um bocadinho de aproveitar a tal viagem da vida e não ser só para ganhar dinheiro e trabalhar. E portanto... Mas o meio de comunicação e de divulgação hoje é importante, não é? Porque hoje as pessoas, até com a forma como vivem, como tu, estão muito em casa, através do teletrabalho. Eu criei uma marca o ano passado, em 2019, que é Because, por causa da Bianca, da minha filha,
E entretanto entrou esta coisa toda do confinamento e acabei por não seguir muito com as coisas que eu tinha pensado inicialmente para a marca. Ou seja, ainda vou ter que criar uma plataforma, arranjar um domínio e essa parte ainda não foi tratada porque estou mais na operação já. Mas sim, acaba por ser um movimento normal. Inclusive com esta parte desta globalização hoje maior é agora com o Zoom, não é? É de facto todas as reuniões estarem, e eu vejo, aliás, já estiveste presente, por exemplo, naquele grupo de networking do BNI. Nós, enquanto era presencial, estavam limitados a cada grupo, embora tivesse convidados, mas hoje conseguimos estar na mesma reunião pessoas de todo o mundo. E para o Zoom isso, tem trazido um grande benefício. O Zoom tem trazido esse benefício. Claro que tem desvantagens se ele for feito só Zoom, não é? Se não houver a relação, a vantagem, porque o teletrabalho já existe já há imenso tempo, logo no início, há muitos anos, há mais de 20 anos foi implantado. Nunca chegou a entrar muito em vigor pelas desvantagens que ele tinha, exatamente pela falta da relação social e do toque e da proximidade. Se bem que eu acho que já podia ter sido implementado em Portugal há mais tempo. De uma forma mista. As empresas, de alguma maneira, ainda acreditavam que os empregados iam para casa e não trabalhavam e não tinham visto o quanto se poupava em tempo de transporte, cafés, águas, autocolismos, sei lá o quê. Sim, mas eu continuo a achar que efetivamente, e está à vista também, que uma série de pessoas que agora voltarem à sua vida normal, e a mudança também não é agora de repente voltar para as empresas, é de fazer, e mesmo eu penso que há aqui uma mudança também de paradigma que vai acontecer, de fazer isto místico, de virem duas vezes à empresa, porque a parte humana da socialização é extremamente importante. Eu até iria mais longe, Cândida. Iria dizer que se calhar vão à empresa imprimir aquilo que tiverem que imprimir, porque cada vez se imprime menos, e quando tiverem que estar com os colegas, se calhar combinam a almoçar e trocar as coisas que têm a trocar e voltam para casa, porque isto acaba por ser uma tendência de poupança generalizada para mim, de tempo, de transportes, e já não diria que já voltamos à vida normal. Eu acho que já todos temos uma vida diferente e mesmo quem está na empresa também está a reequacionar de que maneira é que a coisa vai continuar. Tu consideras estar numa fase de estares aqui ainda com todas as tuas competências que tu tens? Não percebi, peço desculpa. Considerando que pela competência que tu tens, pela tua experiência profissional e que as coisas que tu queres fazer e queres criar com a tua veia de empreendedorismo, como falamos, e de livros, da escrita, da escrita, que já livros, mas da pintura, da bijutaria que tu já falaste, e lá a quantidade de coisas, como elas se podem infundir de uma certa forma, depende depois da forma como tu vais gerir, não é? Porque algumas também algumas são as profissionais e algumas têm a rentabilidade para suportarmos de facto os custos do seu dia a dia, não é? Porque temos que ser realistas, não vivemos ainda de amor e cabana. Se encontrasses, e tu como mulher com muita experiência e habituada a lidar com muita gente e de uma sabedoria mestre quase, que eu acho isso. Muito obrigada. Se encontrasses alguém que chegasse ao pé de ti e te perguntasse, Cristina, como é o que é que tu me podes aconselhar, quais são os primeiros passos para eu ser uma empreendedora? Eu acho que é importante. Eu própria ainda não sou uma empreendedora, porque essa coisa do trocar tempo por dinheiro ainda é a minha cultura que está para trás, não é? Eu acho que um empreendedor está a pensar num negócio e numa coisa que chega um momento em que esteja em autogestão e não que tenha que estar presente o tempo inteiro. Isso para mim ainda está a ser um bocadinho difícil. Mas eu acho que é muito claro, é definir, se não for o ponto onde quer chegar, definir um ponto intermédio, que é para também sabermos qual é que é a direção a seguir. Porque eu, de facto, eu interesso-me por tudo aquilo que eu faço acabo por ter algum sucesso, mas se calhar estou a roubar tempo a uma coisa, algum sucesso. Algum ou tem mesmo sucesso?
Eu acho que tenho algum sucesso comparativamente a muita gente que eu vejo muito focada no que está a fazer. Sabes que o sucesso é muito subjetivo, não é? Claro, é o que significa para nós, não é? Eu diria que vou a meio do meu objetivo de sucesso, ainda tenho algum caminho a percorrer, mas se pensarmos, por exemplo, nesses grandes gurus americanos que nós temos, o Tony Robbins, o Grant Cardone, o Tom Weinerschuk, pessoas que estão também na área do desenvolvimento pessoal, que é uma área que eu admiro imenso e que sigo muito, eu acho que ainda há muita coisa para fazer, muitas ideias para ter e se calhar por definir realmente um rumo um bocadinho mais afincado, não tão esbatido em tantas atividades. Achas que essas pessoas que tu enumeraste, e muito bem, e são uma referência no mercado, elas sabem fazer aquele trabalho que tu fazes como tradutor e que fazes com humor de coisas científicas? Pois não. Porquê? Acho que não é a área deles. Porque não é a área deles, não se focaram só a fazer isso. E tu tens 25 anos, tens uma prática, além de dizeres que é uma coisa que tu gostas, é uma coisa que não tenho certeza absoluta que ninguém tem dificuldade para pedir-te para fazeres esse trabalho. Pois, obrigada pelo voto de confiança. Não, mas entendes o sucesso de cada um, por isso é que eu digo, o sucesso é muito subjetivo em relação àquilo que nós empenhamos. Essas pessoas, para chegarem aí, elas empenharam aquilo e também não fizeram mais nada, foi o foco. Eu não estou a dizer que não estou a tirar de maneira nenhuma o mérito, estou efetivamente a dizer, estou a dizer que todos nós, porque tudo isso também é um caminho, tudo isso é o tempo, porque eu considero-me uma pessoa que se eu gosto tanto de criar coisas e de fazer, que eu não vou dizer nunca eu já cheguei a um ponto em que neste momento eu sou muito boa ou tenho muito sucesso a fazer isso. Sim. É porque se no dia em que eu chegar a fazer isso, eu já cá não estou. Entendes, Cristina? Sim. Porque todos os dias é uma aprendizagem, todos os dias é um aperfeiçoamento. E eu acredito que o potencial que há para crescimento e para desenvolvimento é mesmo infinito, porque a pessoa pode ir em inúmeras direções. Às vezes, talvez a pessoa não esteja tão sintonizada com o crescimento. Eu tenho muitos momentos em que agora neste patamar eu quero firmar aqui estes conhecimentos que tenho acerca disto, e estudo mais aquilo. Mesmo, eu também dou aulas de inglês, já há pouco não disse, mas é um inglês temático. Há pessoas que não têm dinheiro para a aula de coaching e que fazem a aula de inglês com temas de spiritual growth, não é? Crescimento espiritual. E é uma... Tens aí um leque. Também por Zoom. Um leque, de facto, para dar a conhecer-me ao mundo. Tenho uma coisa a dizer também, Cristina. A nossa conversa está quase como isto, como sabes, na rádio há tempos, em tudo tem que ter tempos, mesmo naquilo que nós fazemos, e estamos quase a finalizar a nossa tão espontânea conversa, como foi o nosso propósito de iniciar. Gostaria só de fazer aqui agora umas coisas muito simples, uma maneira, quase nem numa palavra, duas coisas que dão prazer fazer na vida. Viajar com boas companhias, porque muitas vezes eu viajo muito mais por aquilo que vivo com essas companhias nos sítios do que para ir ver as vistas. Portanto, viajar com boas companhias é essencial. E outra coisa maravilhosa da vida são as amigas, mulheres maravilhosas que eu tenho. Adoro um bom almoço daqueles sem tempo, com uma amiga e que se fala de tudo. Portanto, e também duas coisas que dão significado à tua vida. Que dão significado à minha vida. A minha realização profissional e o perceber que há pessoas muito boas e situações muito abençoadas e que tudo segue um crochê da vida, que tudo faz sentido quando olhas para trás. Estás a bordar, como se estivesse a bordar. Uhum. Eu gosto mais de bordar que crochê. Okay. Não, isto é dá para todos os gostos. Dá para todos os gostos, é aquilo que mais. Olha, Cristina, então eu vou agora aqui também, reservei para ti agora neste momento, aí à tua frente tens um baralho de cartas. Uhum. Que eu te vou pedir para mexer nelas, espalhar,
Elas têm todas elas uma mensagem. Neste momento o que tu vês são imagens de cores, de flores, de paisagens, mas todas elas têm uma mensagem. Já estou a embaralhar, é logo a tendência. Podes mesmo espalhar, porque para visualizares tens que pôr isso espalhadas em cima da mesa. Mas está bem, baralhaste para sentires, para elas misturares. Muito bem, e agora espalhar. E quando tu achares que de facto está ali a carta, que a tua intuição te escolheres, será essa que vais levantar, sentir e saber que há uma mensagem certa para reforçar esta conversa, como uma recordação da passagem pelo programa O Segredo da Cândida. E se eu tiver aqui uma dúvida entre duas? Vai pela primeira intuação, depois podes ir só para confirmar, mas... Então é esta? Esta, mas não, é para tu olhares, para tu olhares. É essa a carta? Sim. Agora vou pôr os óculos? Sim. Esse acessório de moda indispensável. Então envia a mensagem. A estabilidade. A estabilidade é uma qualidade que se adquire com maturidade. É quando sou capaz de controlar os meus pensamentos e sentimentos de forma a permanecer inabalável diante das cenas da vida. Essas cenas. Com positividade e visão de longo alcance, eu aprendo a aceitar cada cena que surge no meu caminho com o entendimento de que algo tem que ser aprendido. Ao permanecer estável diante das tempestades da vida, ajudo o eu e torno-me como um poderoso navio, firme, intrépido e seguro, capaz de ajudar os outros. Que bonito. Pessoas como tu, o mundo precisa. Continua a pôr em prática aquilo que sentes que a tua alma é para fazer. Muito grata, mas olha, é um grande prazer também estar aqui. Muito obrigada pelo convite e acho que tudo o que tu estás a dizer realmente também te espalha a ti. És uma mulher única e incrível e sempre com projetos novos também. Portanto, também te admiro muito. Também é uma mente irrequieta. Obrigada. Até breve, Cristina. Até breve, obrigada. Rádio Ave